Olá pessoal, tudo bem? Chegamos ao fim aqui da nossa unidade termodinâmica, esta é a última videoaula, sendo que nesta videoaula de hoje a gente vai falar sobre as bombas de calor ou o processo dos refrigeradores. Pessoal, para quem assistiu à aula de eficiência de uma máquina térmica, isso é muito semelhante. As máquinas térmicas, que são os refrigeradores e as bombas de calor, elas vão fazer o processo inverso de um motor. Tá? O motor ele vai retirar calor do reservatório quente para gerar trabalho. E os refrigeradores e as bombas de calor vão fazer o contrário. Elas vão gerar trabalho para retirar o calor do reservatório frio e jogar para o reservatório quente. Este é o princípio das bombas de calor ou do refrigerador. Faz o inverso do processo natural, pessoal. Então aqui está destacado para vocês. Então aqui eu trago nessa figura essa questão teórica para vocês. Então a máquina térmica está fazendo o trabalho para pegar o calor lá da fonte fria. Então pode observar a setinha aqui, pessoal, ó. Esse calor da fonte fria está sendo retirado e está sendo jogado para uma fonte de calor que tem uma temperatura mais elevada, que a gente chama de reservatório quente. Por exemplo, o refrigerador vai tirar o calor dos alimentos lá do interior da geladeira, onde está frio, e vai jogar o calor para fora, onde a temperatura ambiente é maior do que a temperatura lá de dentro da geladeira. E graças ao compressor da geladeira que está fazendo esse trabalho. É claro que poderíamos estender isso também aos condicionadores de ar e todos os outros equipamentos que têm essa finalidade. Também, pessoal, nós vamos ter a eficiência dessas máquinas térmicas. Claro que para não haver confusão entre uma máquina térmica, um motor e um refrigerador, a gente usa um termo técnico diferente. A gente usa o termo coeficiente de desempenho, representado por CDD. Então, o coeficiente de desempenho ele é calculado usando esta equação que está aqui embaixo, pessoal. Vamos pegar o calor da fonte fria e dividir pelo trabalho realizado pelo compressor desse refrigerador ou desta bomba de calor. O coeficiente de desempenho também pode ser calculado por esta fórmula do meio ou também pode ser calculado por essa fórmula da direita. E quanto maior for esse coeficiente, pessoal, melhor vai ser a eficiência desse equipamento. No caso, um refrigerador, uma bomba de calor, um ar-condicionado, assim por diante, tá, pessoal? Temos agora o exemplo número 1, que diz o seguinte. Um refrigerador tem coeficiente de desempenho de 5,5. Para congelar 1 litro de água que está a 10 graus Celsius, o refrigerador precisa retirar uma quantidade de calor de 90.000 calorias. Adotando uma caloria igual a 4,18 joules, calcule o trabalho efetuado pelo refrigerador. Então, pessoal, nós temos aqui o coeficiente de desempenho do refrigerador, é representado pela sigla CDD. Nós temos aqui 1 litro de água, é um volume, mas a gente pode dizer que isso aqui equivale a uma massa de 1 quilograma. A gente tem aqui que esta água ela está a 10 graus Celsius. Essa é a temperatura inicial da água. Vamos pôr aqui TI. E que o refrigerador ele precisa retirar uma quantidade de calor de 90.000 calorias. Esta quantidade de calor a gente representa pela letra Q e a gente sabe que ele está tirando esse calor da onde? Ele está tirando do refrigerador. Então isso aqui é o calor que é extraído da fonte fria. Adotando uma caloria igual a 4,18 joules, então isso aqui é um fator de transformação. Calcule o trabalho efetuado pelo refrigerador. Então, pessoal, vamos transportar esses dados aqui para o slide seguinte. Coeficiente de desempenho,
aqui a quantidade de calor da fonte fria, as 90.000 calorias, e o fator de transformação, que uma caloria é 4,18 joules. E o trabalho que a gente quer calcular. Bom, pessoal, já sabemos que esta unidade aqui ela não pertence ao sistema internacional. Então, eu vou transformar esta quantidade de calor aqui para a unidade do SI. Então, 90.000 calorias multiplicado por 4,18. Isso aqui vai dar um total de 376.200 joules. Então, pessoal, se nós pegarmos o coeficiente de desempenho 5,5 igual a 376.200 joules dividido pelo trabalho, a gente vai ter então que o trabalho vai ser o 376.200 dividido pelo 5,5. Fazendo esta divisão, a gente vai ter o número 68.400 joules. E poderia expressar também assim, 68,4 quilojoules. Podemos então deixar a nossa resposta ou em joule ou em quilojoule, depende aí do gosto de cada um. O exemplo número 2 diz o seguinte, pessoal: uma bomba de calor ideal é usada para bombear calor do ar do exterior de uma casa, que está a 5 graus, para o reservatório de ar quente, que está a 25 graus, que será usado para aquecer o interior de uma residência. Qual o coeficiente de desempenho desta bomba de calor? E qual o trabalho necessário para bombear 1 kJ de calor do exterior para o reservatório de ar quente? Então, pessoal, aqui nós temos as seguintes informações. Esses 5 graus Celsius aqui é a temperatura da fonte fria. E esse 25 graus Celsius aqui vai ser a temperatura da fonte quente. Então, o problema na letra A, ele está pedindo para calcular o coeficiente de desempenho desta bomba de calor. E aqui na letra B, ele está pedindo o trabalho, né? O trabalho é a letra W. Claro que ele dá uma informação importante aqui, 1 kJ de calor que vai ser bombeado de onde? Do exterior para o reservatório de ar quente. Então, isso aqui é a quantidade de calor da fonte fria, né? Esse 1 kJ de calor. Então, a gente tem essas informações no problema. Vamos escrever isso aqui bonitinho no próximo slide, tá? Aqui, temperatura da fonte fria, a temperatura da fonte quente e a quantidade de calor da fonte fria, que vai ser lançado, obviamente, lá no interior da casa. Gente, aqui, as temperaturas estão na unidade Celsius, a gente vai precisar transformar, né? Então, essa temperatura de 5 graus, 5 mais 273, equivale a 278 Kelvin. E essa temperatura de 25 mais 273 equivale a 298 Kelvin. Então, estas informações aqui precisam ser anotadas. Esta temperatura equivale a 278 Kelvin e esta temperatura 298 Kelvin. De tal forma que para calcularmos o coeficiente de desempenho, a gente tem esta equação matemática aqui. O coeficiente de desempenho vai ser dado pela temperatura da fonte fria, o 278, dividido pela temperatura da fonte quente, que é o 298, menos o 278. Então, fazendo essa subtração aqui de baixo, a gente sabe que dá o valor de 20, né? O coeficiente de desempenho vai ser, então, 278 dividido por 20, dá o número 13,9. Então, aqui é a resposta da letra A. E para calcularmos o trabalho, basta pegar o coeficiente de desempenho, né, que é 13,9, calculado na letra A. A gente sabe o calor da fonte fria, que é 1 kJ, isso aqui é 1.000 joules. Então, a gente teria aqui 1.000
joules dividido pelo trabalho. Então, o trabalho vai ser 1000 joules dividido por 13,9. O trabalho realizado pela máquina, pela bomba de calor, aliás, é igual a 71,94 joules. Está aqui a resposta da nossa letra B. Então, gente, finalizamos aqui a nossa videoaula. Espero que vocês tenham compreendido essa temática. Deixo o meu grande abraço e nos veremos numa próxima videoaula. Tchau, tchau.